Sabe quando a gente ouve a palavra teologia? O que vem na cabeça? Talvez uns livros velhos, cheios de poeira, uns debates acadêmicos que parecem assim muito longe da nossa vida real, né? Mas e se a teologia for, na verdade, uma das ferramentas mais práticas e pessoais que a gente tem na nossa caminhada de fé? É isso que a gente vai descobrir hoje. Ok, vamos começar com uma pergunta que, olha, muita gente faz. Ah, eu não preciso de doutrina, eu só preciso amar a Deus. É um sentimento super sincero, a gente entende. Mas será que estudar e amar são coisas opostas? Ou será que uma coisa, na verdade, fortalece a outra? É exatamente isso que a gente vai investigar. Para guiar essa nossa conversa, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, vamos desafiar essa ideia de que só amar é o suficiente. Depois, vamos entender o que é teologia de um jeito bem simples. Em seguida, a gente vai descobrir as duas maneiras que Deus usa para se revelar para a gente. E, por fim, vamos ver qual é o verdadeiro objetivo de todo esse conhecimento. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto. Por que será que só amar pode não ser o bastante? O teólogo Miller Derrickson ajuda a gente a entender que o estudo não briga com o amor, não. Pelo contrário, ele fortalece, ele dá profundidade, dá resistência para o amor. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Bom, aqui estão 3 motivos que são cruciais. Primeiro, relacionamento. Pensa bem, não dá para a gente amar de verdade alguém que a gente não conhece. Segundo, estabilidade. A doutrina é nossa âncora, sabe? Porque as emoções, os sentimentos, eles vêm e vão. E terceiro, proteção. Conhecer a verdade é o melhor detetor de mentiras que existe contra ensinos falsos. Certo, então a gente já viu por que estudar é tão importante. Mas afinal, o que é exatamente teologia? Vamos agora para uma definição bem clara, para todo mundo ficar na mesma página. Olha, na raiz, a palavra é bem simples. Ela vem lá do grego theos, que significa Deus, e logos, que significa palavra ou estudo. Então, de forma bem literal mesmo, teologia é o estudo sobre Deus. É o nosso esforço para entender e organizar aquilo que Deus revelou sobre Ele mesmo. Pensa assim, ó. Quando a gente ama alguém, a gente não quer saber tudo sobre essa pessoa? A teologia é exatamente isso, só que em relação a Deus. É o nosso mapa para entender o caráter dele, a história dele, e isso nos permite amá-lo de um jeito mais profundo, mais verdadeiro, em vez de amar só uma ideia que a gente criou na nossa cabeça sobre ele. O teólogo Louis Berkhof nos dá essa definição bem precisa. A palavra-chave aqui é sistematizado. O que isso quer dizer? Que não são só ideias soltas, aleatórias sobre Deus. É um conhecimento organizado, coerente, que forma um conjunto de verdades que se conectam umas com as outras. E aqui tem uma diferença fundamental. Em outras ciências, tipo biologia, o cientista está acima do que ele estuda, ele observa de fora. Na teologia, a posição é outra. É uma posição de humildade. A gente se coloca abaixo, porque o objeto de estudo, que é Deus, é infinitamente maior. A gente só consegue conhecer a Deus porque Ele, por vontade própria, decide se revelar para nós. E isso nos leva naturalmente a uma pergunta. Se a gente depende da revelação de Deus, como é que Ele faz isso? A teologia clássica mostra pra gente que existem 2 maneiras principais, 2 fontes de conhecimento. E essas 2 fontes são bem diferentes. De um lado, a gente tem a revelação geral, que está aí, disponível para todo mundo, em todo lugar. A gente vê na natureza, sente na nossa consciência, ela nos diz que Deus existe. Agora, do outro lado, tem a revelação especial, que é mais específica. Ela vem pela história, pela pessoa de Cristo e, claro, pelas Escrituras. E ela nos diz quem Deus é e qual o plano dele para nos salvar. Essa analogia aqui é perfeita. Olhar para as estrelas, para a complexidade da vida, isso nos diz que existe um autor incrível por trás de tudo. É o prefácio do livro. Deixa a gente maravilhado, né? Mas não conta a história principal. Quem é esse autor? Qual o nome dele? Como a gente pode se relacionar com ele? E aqui o João Calvino nos dá uma das metáforas mais famosas da teologia. Ele diz que o mundo é como um grande palco que mostra a glória de Deus. Só que a nossa visão é meio embaçada. A gente não consegue ler a cena direito. A gente precisa de óculos. E esses óculos que trazem o foco, a clareza, são as escrituras, a revelação especial. Trazendo para uma imagem mais atual, se a revelação geral é tipo uma bússola que aponta para o norte e dá uma direção geral, a Bíblia é o GPS. Ela não só aponta a direção, ela dá o mapa completo, a rota detalhada, a voz do guia orientando a gente e, o mais importante, o destino final. E para onde todo esse estudo aponta, afinal? Qual o destino final desse mapa?
Com certeza não é só acumular informação na cabeça. O objetivo é algo que transforma a gente por dentro. Calvino, de novo, nos lembra que esses dois conhecimentos andam de mãos dadas, são inseparáveis. É um paradoxo, né? Para a gente se conhecer de verdade, a gente precisa primeiro olhar para fora, olhar para Deus. É quando a gente contempla quem Ele é que a gente começa a entender quem nós somos em relação a Ele. E aqui está o ponto central de tudo isso. A teologia não termina na nossa cabeça. Ela tem que descer para o nosso coração. O objetivo não é só juntar fatos, mas cultivar a piedade, uma vida de adoração, de respeito, de amor a Deus que muda tudo o que a gente faz. O conhecimento, no fim, alimenta a devoção. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Se o nosso jeito de conhecer a Deus parte só dos nossos sentimentos, das nossas experiências, a gente não corre o risco de criar um Deus que é a nossa cara, a nossa imagem? A teologia nos convida a fazer o contrário, a olhar para uma fonte fora da gente, uma fonte objetiva, as Escrituras, para que a gente possa ser moldado à imagem do Deus verdadeiro.